Programa hoje super especial, gravado diretamente do M7 Summit 2026, em sua 7ª edição, um evento para 1.100 pessoas que comemorou os 30 anos da M7. Em um painel conduzido pelo sócio da M7, Pedro Fiuza, o Pedro conversou com o Jonas Marques, que é o CEO das farmácias Pague Menos, e com o Luiz Sérgio Vieira. Luiz Sérgio é CEO da UI Brasil, a Ernst Young. Observa aí que o programa está muito especial. Bom, primeiro, duas figuras que estão ou ficaram mais de 20 anos fora do Ceará, Luiz Sérgio, Jonas, em algum momento. Para a gente nivelar um pouco a conversa, nos falem aqui 2, 3 minutinhos do cidadão, do profissional e de suas empresas. Vamos lá, Luiz Sérgio começa. Tá bom. Bom, primeiro eu ia começar exatamente pela origem, que é cearense, e muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Uma boa tarde a todos. Agradecer o convite do Dandan. Eu continuo chamando de Dandan porque nós somos amigos de infância, do Nizabro. E parabenizar a M7, porque é uma história muito bonita. Você falou exatamente, Dandan, de trabalhar a questão da confiança, né? Essa longevidade ela é feita através das pessoas. Então, queria parabenizar. E aqui eu me sinto entre amigos, né? Dois grandes amigos também que eu tenho aqui, o Pedro e o Jonas. Encontrei vários amigos, então é uma felicidade muito grande estar com vocês. E um pouco primeiro do Luiz Sérgio. Eu sou casado com a Milena há 27 anos. A Milena também é cearense. Nós temos 2 filhas maravilhosas, a Isabela e a Letícia. Eu sou uma pessoa que valorizo profundamente a família e os meus amigos. Eu tenho uma filosofia de que realmente a vida é um presente, que nós temos que ser grato e temos que valorizar esse presente realmente criando um impacto positivo em tudo aquilo que a gente faz. Eu sou super fiel aos meus princípios. Para mim, eles são inegociáveis, e os meus valores, eles me acompanham mesmo como uma bússola ao longo da minha trajetória. Eu acho que, no final do dia, às vezes a gente olha o que a gente faz, ou você vende um produto, ou vende um serviço, mas, na realidade, você está no negócio de construir reputação, criar confiança, e, para isso, você precisa trabalhar sempre com muita integridade, respeito, né, toda a questão ética, e trabalhar com pessoas. Então, eu acredito bastante nisso. E eu iniciei minha carreira aqui na UI. Eu tenho 2 formações aqui na Federal do Ceará. Eu fiz primeiro contabilidade, aí eu entrei na UI em 92, completo esse ano 34 anos, entrei como assistente na nossa área de auditoria, depois vou passar um pouco mais de informação sobre a empresa. Depois me mudei para a área de consultoria tributária, onde foi a minha especialização técnica, então acabei fazendo uma 2ª faculdade de Direito também na UFC. Em 2000, eu me mudo para Nova York, onde eu vou me especializar em consultoria tributária internacional e é onde eu construí boa parte da minha carreira. Nos últimos 12 anos, eu fui convidado pela empresa para a área de liderança. Fiquei 2 anos como vice-presidente e líder de mercados, e nos últimos 10 anos eu estou como presidente da UI no Brasil, e eu acumulo nos últimos 2 anos também a função de Deputy Managing Partner de Latam, que aí engloba 18 países. A UI é uma empresa líder, é uma das empresas líder global em termos de prestação de serviços. É uma empresa que está presente em mais de 150 países, um faturamento de mais de 53 bi de dólares, mais de 400 mil pessoas. Aqui no Brasil, nós somos mais de 7 mil pessoas. É o que nós chamamos de um modelo de partnership, é um modelo de sócios. Então, aqui no Brasil, eu tenho em torno de 400 sócios. Eu sou votado pelos sócios para ocupar essa posição de presidente. Na América Latina, nós somos 22 mil pessoas trabalhando com esses 18 países.
E nós, a UI, tem trabalhado, tem um portfólio de soluções que é muito amplo, né? O nosso DNA começa com a auditoria, né? A auditoria das demonstrações financeiras. Hoje isso representa em torno de 30% do nosso negócio, mas a boa parte das nossas fundações, e quando a gente fala que a gente é uma empresa que trabalha a confiança no mercado, né? Ao atestar as demonstrações financeiras dos clientes, isso a gente foi expandindo ao longo do tempo. Então, nós temos todos os serviços ligados à consultoria, desde a área estratégica para a área de M&A, então, toda a parte de valuation, due diligence. A gente trabalha também a parte de integração, quando as empresas fazem a aquisição, toda a parte de consultoria, e aqui muita consultoria em tecnologia, segurança da informação, riscos, fazemos trabalhos de capital expenditure, a parte de supply chain e também toda a parte de fraude e investigação. A gente fez trabalhos bem grandes, temos liderança de mercado em termos de trabalhos de fraude e investigação para as empresas, e a área de consultoria tributária, que foi onde eu me dediquei. Nós temos uma área líder em consultoria tributária, onde a gente trabalha tanto a parte de compliance como o planejamento. Então, é bem versátil em termos de tipos de serviços. Maravilha. Jonas. Pedro, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Tem cliente da Pague Menos aí? Levanta a mão, não me deixa sozinho aqui no palco. Muito bom. Pode bater palma, a farmácia Pague Menos merece, ela está ao seu lado. Mas olha, coisa boa eu queria dizer para vocês é quando a gente tem um Guilherme Benchimol presente, que vai fazer uma apresentação, porque a gente tem a oportunidade de abrir com casa cheia, né? Mas falar um pouco de mim, é um prazer, Pedro, estar aqui contigo. Obrigado, parabéns a M7. Eu nasci em Fortaleza, aqui na Policlínica. Se a gente for daqui para Pague Menos, vai passar na Policlínica. Olha que coincidência. 1970, nasci no Ceará. Eu acho que levei aí pelo mundo esse espírito de que o cearense ele só recua para pegar impulso, né? A gente é acostumado a viver na dificuldade, a procurar soluções e enxergar a vida com bom humor. Mas nasci aqui com filho de funcionários públicos. Aos 9 anos de idade era extremamente inquieto. E o meu bisavô morava em Tauá, e eu lembro que se alugava um ônibus para fazer o aniversário dele, e eu pedia para ser o dono do bar. Então eu ia vendendo bebidas a viagem toda para ter dinheiro, chegar lá e comprar meus doces aí, sem precisar pedir os meus pais. Depois, com 15 anos, abri uma empresa de vídeo e áudio aqui em Fortaleza. Já tinha clientes, e já aí veio a descoberta de que realmente eu amava pessoas. Amo gente, e me apaixonei por esse ofício, se é que a gente pode chamar assim. Depois, casei com a mineira, entrei na faculdade de psicologia, por amar gente, casei com a mineira, com a Margarete, tivemos 3 filhos, e a gente começou com gêmeos aos 23 anos de idade, Pedro. E aos 23 anos de idade, cearense, filho de classe média, pai de gêmeos, um dos dois tinha que deixar a psicologia. E eu lembro que eu estava no consultório, aqui atendendo os pacientes, e uma das grandes queixas dos pacientes era sobre a empresa. A empresa trazia muito sofrimento. E o grande sofrimento dos pacientes era a vida que eu tenho e a vida que eu gostaria de ter. É o self real e o self ideal, né? E aí, puxa, mas me fala um pouco mais. Não, meu chefe é um cara tóxico, eu não tenho espaço para ser o mesmo. Na verdade, eu troco a vida por um salário. Eu tenho que trabalhar, trabalho, não vejo a hora do tempo passar e quero ir embora. E eu falava com minha esposa, eu disse, olha, tem uma coisa errada aí, tem uma grande frustração dentro da empresa. Quem sabe se um dia eu não vir executivo, e eu posso criar um ambiente, ajudar a criar um ambiente diferente. Foi aí que nasceu essa paixão. Acabei indo para a Roche, sendo representante, visitando médico, já formado em psicologia, e trazendo sempre os conhecimentos, a psicologia para esse toque de pessoas, pela escuta, né? Apaixonado pela escuta. E para resumir, que eu vou ficar dentro dos 3 minutos que você falou, eu tive a oportunidade, o privilégio de liderar em 3 continentes diferentes, né? Ser presidente de empresas em 3 continentes diferentes, no Brasil, na Itália, no caso na Europa, e na Oceania, na Austrália. E foi aí que eu recebi o encanto do Deusmar, que o Deusmar, quem o conhece sabe disso, né? Ele encantou com a história da perpetuidade,
E eu tive o privilégio, novamente, de assumir uma empresa linda, maravilhosa, que tem aqui o Deus Maia Patriciana representando a família fundadora, mas nós somos 27 mil pessoas apaixonadas pela saúde, umas das outras, entendendo que a saúde é a coisa mais importante que a gente tem para cuidar. Então, nós somos pessoas simples em missões extraordinárias. Esse é um pouco da história resumida, Pedro. Espetacular. Obrigado, Jonas, Luiz. Já ficou curto o nosso tempo, hein? Já vou reclamar, nós precisamos de 1 hora a mais aqui para esse painel. Mas vamos lá, Jonas, vamos começar contigo aqui, então. Você publicou recentemente um artigo no LinkedIn chamado Rogai por Nós, onde você faz um contraponto que eu achei super provocador. Quanto mais inteligência artificial, mais inteligência emocional a liderança empresarial vai ter. Como CEO de uma organização de 27 mil colaboradores, o que isso significa na prática para você? E o que você diria aos líderes que ainda enxergam a IA como um tema soft? Então, rogai porque AI, né? Eu voltei com um sentimento super ruim de Nova York, tinha o Brazilian Week, 2 anos atrás, e tudo que se falava era, olha, voltem para suas empresas, presta atenção, corta 20% das pessoas, pluga todos os agentes e você vai ter a empresa que vai dar mais lucro e vai funcionar melhor. E depois de ver os grandes empresários do país, os grandes banqueiros, donos de banco, estavam todos lá, falando isso, ninguém falava diferente, eu disse, puxa, eu vim aqui passar 3 dias e ninguém falou de gente, né? Legal. Então, hoje, 2 anos, um pouco mais de 2 anos, é o seguinte, não me leio mal. A AI, a inteligência artificial é inevitável. Nós vamos precisar realmente ter agentes e vamos precisar principalmente capacitar as pessoas, é literacy, é letramento. A primeira coisa que a gente fez na PagMenos foi montar grupos de estudo para conversar com os nossos funcionários o que é a IA, o que ela traz de superpoderes para você, para que você possa ser mais produtivo. E é por isso que a gente realmente acredita. Eu não sei se vocês viram uma notícia essa semana que o Uber, na Europa, já consumiu todo o budget de 2026 com os agentes de AI. Então, a gente não pode perder o controle disso, né? Mas o primeiro choque foi esse, Pedro. Se a gente tiver um desemprego de 20% mundial por conta da AI, acabou o mercado, certo? Quem é que vai comprar remédio, comida, água mineral, né? Então, não tem mais mercado. Então, eu acho que, como líderes, o nosso papel de guiar, explicar, chamar, alertar e convidar as pessoas para que ela realmente possa melhorar a sua produtividade através da IA é super importante. A gente lá na PagMenos já tem várias ferramentas em marketing, em vendas, em recursos humanos, mas com aplicabilidades muito simples, né? Eu gosto muito de um texto que eu li da Clarice Lispector, que ela fala o seguinte, ninguém se engane, a simplicidade só vem com muito trabalho, né? Então, acho que a IA é como ser simples, ter uma aplicação extremamente produtiva e específica, medindo o custo, porque não é que é muito mais barato do que um headcount a longo prazo, e entendendo o que é que isso traz de benefício para as pessoas, porque é uma longa história, mas eu acredito que sempre você tem que colocar as pessoas em primeiro lugar. Nós somos interdependentes e a gente tem que ter isso em mente. Perfeito. Ficando no tema do IA, Luiz, a UI é uma fábrica de conteúdo, né? E recentemente publicou o estudo Work Reimagine 2025, que mostra que 9 em cada 10 profissionais já usam a IA no seu dia a dia no trabalho, mas apenas 3 de cada 10 empresas conseguem efetivamente gerar valor com a IA. Como é que você enxerga a IA gerando valor para as empresas e, sobretudo, potencializando o ser humano ao invés de substituí-lo? Perfeito. Levanta a mão aqui quem usa AI de alguma forma no seu trabalho. A questão primeiro, essa agenda de AI, ela é uma agenda que está em todos os conselhos, com todo o C-suite das empresas, e os profissionais já estão usando. Tem uma preocupação, 90% estão usando, mas somente 40% das empresas têm ferramentas autorizadas e homologadas de AI. Está acontecendo, inclusive, uma questão que eles chamam de Shadow AI, que as pessoas estão usando as suas linguagens, né, de LLM
ou já começando a criar agentes. Eu dei o exemplo da UI. A UI hoje tem 400 mil pessoas, 50 mil agentes. No futuro, nós vamos ter mais agentes do que pessoas. A gente investe mais de $1 bilhão por ano em AI. Então, a questão não é usar ou não a AI. A AI, a inteligência artificial, é uma grande revolução que está e que precisa ser usada. A questão é qual é o valor que eu tiro da AI e como eu consigo escalar a inteligência artificial na minha organização com responsabilidade, com segurança e tendo cuidado com a reputação da empresa. Porque a gente começa a ver casos onde o uso desorganizado da inteligência artificial tem um impacto direto na reputação das empresas. As empresas têm que trabalhar, por exemplo, com a qualidade, e quando a gente fala do trabalho, como utilizar a AI, ela começa, e o grande diferencial é a qualidade dos dados, né? A gente também tem falado em você ter uma governança muito robusta em relação à AI. A gente quer e uma das coisas que você tem que fazer é letrar as suas pessoas, incentivar a adoção de AI, mas num framework que permita que você faça isso de forma ética, responsável e que com cuidado e de acordo com os princípios da empresa. Outra coisa muito importante, essa é uma discussão, inclusive, né, entre as grandes empresas de tecnologia, é qual o papel da inteligência artificial em relação ao ser humano. Na UI, a gente acredita que a inteligência artificial ela vai aumentar o potencial das pessoas. É claro que a inteligência artificial, nós estamos numa transição. Hoje, ela começa trabalhando muito bem em tudo que a gente chama de inteligência. Isso você vai, e já está sendo codificado cada vez mais, e a AI vai substituir isso. Mas a análise crítica de julgamento, isso está com as pessoas. E o grande problema também é que, se o seu negócio começa a ser o valor criado só através da inteligência artificial, que vira cada vez mais uma commodity, qual é o teu diferencial competitivo aos olhos do teu cliente? Então, nós acreditamos que o ser humano ele tem que ser colocado no centro. No nosso caso, significa treinar as nossas pessoas, tá? Dar esse framework de fazer um uso de inteligência artificial de forma responsável. Inovação é muito importante. Inteligência artificial não é tecnologia apenas. Tecnologia é a parte mais fácil, ok? Você precisa entender aquilo que você vai desenvolver interno, o que vai desenvolver externo. Tem um estudo que ficou muito famoso do MIT, mostrando que quase 90% do uso, ele não estava dando o ROI desejado. Isso porque vários projetos estavam desenvolvendo internamente e de uma forma sem estrutura, ferramentas de inteligência artificial que ela tinha um problema de learning gap. Ela não é treinada depois, ela não é alimentada. E aí você vai ter um Anthropic, um OpenAI que vai criar outras ferramentas, tá certo? Que vai se substituir muito rápido essa ferramenta a um custo marginal. Então, nós estamos, primeiro, diante de uma revolução. Não adianta virar as costas, mas o líder da empresa tem um papel muito importante e aí vai na linha exatamente do Jonas, que o artigo dele é fantástico, o Rogai por Nós, que nós não podemos esquecer o elemento humano. O ser humano ele está no centro dessas transformações. A gente vai agora para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
estou aqui no M7 Summit, participo desse evento desde a primeira edição. É uma honra muito grande estar nesse evento, um evento que se consolida nacionalmente. Casa cheia, muito conteúdo de qualidade. Tivemos diversos palestrantes que contribuíram em diversos temas: liderança, IA, investimentos para 2026, geopolítica e muito mais. Nós somos parceiros da M7 há mais de 10 anos. A gente está super orgulhoso aqui em estar na 7ª edição. Eu diria que o evento que a M7 faz é uma Expert de forma um pouco mais reduzida. Então, a Expert é o maior evento de investimentos do mundo, que a gente faz em São Paulo já há 16 anos. E isso é uma forma nossa de levar a educação financeira às pessoas do Brasil. Para nós, M7, uma honra, um orgulho receber esses mais de 1.100 clientes, convidados e amigos para celebrar hoje esse dia tão especial que são os 30 anos da M7. O M7 Summit, em comemoração aos nossos 30 anos, foi um grande sucesso. É um momento único e que com certeza marca a nossa história. Temos muito orgulho do que estamos construindo e o nosso maior legado ainda está por vir. De volta aqui para o segundo bloco do nosso programa especial de hoje, gravado diretamente do M7 Summit 2026, em sua 7ª edição, comemorando os 30 anos da M7. O programa de hoje está sendo conduzido pelo Pedro Fiuza, que é sócio da M7, e o Pedro conduziu um painel nesse evento para quase 1.100 convidados. O Pedro conduziu um painel com o Jonas Marques, CEO das farmácias Pague Menos, e com o Luiz Sérgio Vieira, CEO da UI Brasil. Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto aí que a gente tem muito lido, né? Se você quer matar o uso da inteligência artificial na tua empresa, delega para o diretor de tecnologia, né? Quer dizer, isso tem que estar no nível do CEO, o conselho tem que estar acompanhando e tem que se olhar isso de forma estratégica. Depois você pode comentar também, Jonas, dado que você está no varejo, que se fala muito de IA para ganho de eficiência, de produtividade, mas ela tem um papel fundamental também na melhoria do customer experience, né? da usabilidade para o cliente na ponta, tá? Mas vamos lá. Mudando aqui um pouquinho a pauta e você mete isso aí no meio em algum momento, né? Você comentou recentemente, Jonas, curiosamente no dia que você estava saindo de férias, a gente teve a oportunidade de almoçar, que quando você sai de férias, você consegue se desligar completamente, né? Para um CEO de uma empresa de 30 mil profissionais, isso não é trivial, nem óbvio, né? Nossa empresa é muito menor e a gente não consegue, né? Então, fala para a gente aqui, como é que você construiu essa cultura e esse modelo de gestão e o que é o teu modelo de gestão que te permite esse tipo de coisa? Muito legal. Pedro, eu acho que a gente trabalha com saúde, né? Então, como eu disse, saúde tem que estar no centro. Eu acho que o poder de estar no presente, ele é muito, muito importante. Uma vez eu fui dar uma palestra para jovens advogados e um jovem advogado me perguntou o seguinte: eu queria entender qual é o segredo para ter uma carreira de sucesso. Você pode me falar? E eu devolvi a pergunta e falei para ele o seguinte: o que é ter uma carreira de sucesso? Você pode definir carreira, né? E a carreira, ela é muito mais ampla. Você tem o teu papel como pai, como filho, como amigo, como marido, né? Então, assim, você tem que ter uma lucidez. Eu digo sempre, eu sou muito católico e eu só peço a Deus uma coisa: lucidez para entender o tempo e resiliência para continuar entregando a minha missão de vida, né? E eu acho que as férias, elas nasceram, os momentos de pausa, chame de férias ou não, eles nasceram para que você possa também fazer uma introspecção, para que você possa se carregar e para que você possa testar o seu modelo de gestão. Tem um negócio que eu aprendi na Austrália, ou na Austrália ou na Itália, que me marcou profundamente, chama Decision Rights, né? Faz parte das ferramentas de Agile, de metodologia de agilidade no trabalho, de criar times ágeis, né?
E uma das coisas é a pirâmide de decisões. Então, como é que a gente faz lá na Pague Menos com o time? Você chama todos os vice-presidentes, a gente fez isso um ano atrás, e fala o seguinte, ó, eu vou pegar uma pirâmide aqui e dividir em 3 partes, o topo da pirâmide, o meio e a base. E nós vamos conversar aqui, colocar num post-it, nós vamos fazer uma condução coletiva aqui, todas as decisões grandes ou pequenas são tomadas dentro da empresa. E aí são gerados lá 100 post-its. Beleza. Vocês poderiam colocar nessa pirâmide o que seria a minha pirâmide de decisão? Ou seja, no primeiro nível, o que eu decido. No segundo, o que você me pergunta ou me consulta ou me informa. No terceiro, o que eu não vejo. E é muito interessante você ver dos times, no início desse exercício, como é que vocês acham que está essa pirâmide? Tem mais post-it no topo ou na base? Vocês não querem participar, né? Mas vocês falaram topo. É no topo da pirâmide. E aí, para surpresa, quando você realmente tem uma estratégia clara, uma visão clara, as prioridades da empresa estão claras, e você confia no time, porque time é tudo, você vai ver que essa pirâmide tem pouquíssimas decisões que elas estão em cima, um pouco mais embaixo, e na base da pirâmide são várias. Então, a gente fez essa pirâmide para vários níveis da organização, e uma organização ela só se torna perene, só tem perpetuidade, quando todas as decisões são tomadas no nível correto. Quando a gente celebra o erro, todo mundo quer participar, gente. Tá certo? Todo mundo quer ter o direito e ter o divertimento, porque isso chama-se engajamento, de trabalhar numa empresa onde eu converso, onde eu me coloco, onde eu sou eu mesmo, eu tomo decisões, eu erro. E está tudo bem errar. O que a gente quer é reconhecer o erro rápido e não cometer o mesmo erro, porque a vida é curta, tem vários erros para se cometer. Então, é interessante, eu respeito muito as férias das pessoas e respeito a minha também, junto com a minha família. A gente teve uma oportunidade de ir para o Japão e ver as cerejeiras no Japão, né? Então, os japoneses, que eles têm a história do Ikigai, que é o propósito de vida, eles falam que a cerejeira, ela imita a vida. Aquelas rosas só demoram lá 2 semanas. Então, a cerejeira, até a época da cerejeira, para eles é como a vida, é a fragilidade da vida. E eu acho que, como seres humanos, a gente nunca pode perder essa lucidez. Se a empresa depende tanto de você, vocês estão sentados aqui, empresários, executivos, que você não pode sair dela, desconfie, alguma coisa está muito errada. Mas está muito errada. Porque amanhã você pode morrer. E aí qual foi o legado que você criou? Nenhum, né? Então acho que se respeitar os outros, os momentos. Último ponto que eu te coloco aqui é o seguinte, eu digo que eu sou apaixonado por gente, eu sou mesmo, né? E eu fui estudar profundamente os ovíparos e os mamíferos. Os ovíparos, as tartarugas, por exemplo, alguém aqui já foi no projeto Tamar, você vê que ele coloca os ovos, desaparece, daqui a alguns dias aqueles ovos eclodem, e aquela tartaruga, sem ninguém estar perto, ela vai para o mar. Ela está aparelhada para viver e para sobreviver. O ser humano, se você abandonar uma criança de 1, 2, 3 anos, você vai morrer. Tá? Porque nós somos extremamente frágeis, interdependentes, a gente imita o outro. Então, seja e veja nos outros o que você é, o que você mostra, caminhe sobre as suas palavras. É muito importante isso, é difícil fazer, mas é muito potente. E é tão interessante isso que a gente que é apaixonado por gestão, vá atrás de entender como é que são os mamíferos, como é que eles andam. Você quer ver quando um ser humano, muito provavelmente ele está doente, ele está isolado, ele não quer falar, ele está dentro de um quarto, ele não quer sair, mamífero doente. Se você vê os outros mamíferos da natureza, também eles vão estar em grupo. Se eles estiverem isolados, eles estão doentes, eles estão passando por uma fase. Então, entender essas coisas da natureza e conseguir incorporar na vida e com autenticidade e com vulnerabilidade, né? E também aprender a se perdoar. Se alguma coisa acontecer nas suas férias, se perdoe, porque ninguém é de ferro e a gente está aqui para inspirar, eu acho. Fantástico, Jonas. Olha, eu já comecei minha parte com esse aprendizado. Eu já comprei os blocos de post-it. Só preciso começar a preencher agora. Vamos lá, Luiz. No café da manhã que eu tive lá na UI em São Paulo, o Denis, teu diretor de inovação, ele relatou para a gente o seguinte: uma coisa que me tira o sono é acordar um dia e ler no jornal que a Amazon, o Google, a Meta decidiram entrar no segmento de auditoria. E você, Luiz, o que te tira o teu sono
quais os desafios da EY, do teu setor, e onde você enxerga essa empresa daqui 5, 10 anos? Isso é um tema, o tema da inovação. Eu sou muito apaixonado pela inovação, pessoal. Quando eu estava assumindo, um dos projetos principais que eu fiz foi nós criamos o nosso centro de inovação. E nós sempre fomos uma empresa que, por natureza, tinha que inovar. Mas eu sentia que isso era feito de forma muito inspiracional e sem estrutura. E a primeira coisa foi trazer os nossos maiores especialistas para a gente desenvolver um case para a própria EY. E nós criamos esse centro de inovação com o objetivo não de inovar, porque eu não queria 5 pessoas, 6 pessoas inovando. Eu queria uma organização inovando. 7.000, 8.000 pessoas com cabeça de dono, inovando, pensando como fazer as coisas diferentes. Então, foi criado com a missão de capacitar as pessoas a pensar diferente. E um dos exercícios que a gente gosta muito de fazer nos nossos planejamentos estratégicos, que a gente chama de Future Forward, ou Future Backward, que é você olhar vários cenários que podem acontecer e como você se preparar, qualquer que seja esse cenário, olhando o que a gente chama de ações que non-regretables, né? Que você não vai depois, enfim, se decepcionar ou se arrepender. E um dos cenários que a gente desenhou é exatamente isso. Você está vivendo um mundo onde as próprias fronteiras dos setores elas vão mudando com a tecnologia e o seu uso em escala. Então, a discussão e esse nosso centro de inovação, ele criou um manifesto, e o manifesto se nós não nos disruptarmos, alguém vai fazer isso por nós mesmos. E aquela história, né, que no livro do Ernest Hemingway, que diz como é que a pessoa, né, tem um personagem que faliu, como é que você faliu? Bom, devagar, devagar e de repente, né? Então, a inovação ela está realmente no foco. Agora, ela precisa estar dentro da estratégia da empresa. E tem uma coisa muito bacana da inovação, porque a inovação, por natureza, ela exige diversidade. Quando nós criamos o nosso centro de inovação, nós fizemos um trabalho de perguntar para as nossas pessoas quem eles indicariam um colega que eles acreditam que poderia ser embaixadores da inovação. E eu tive uma reunião com esse grupo e você via ali pessoas totalmente diversas na nossa organização e de várias posições. Porque a pergunta foi quem é inovador, quem você queria que fosse um embaixador. Então, toda vez que me perguntam, por exemplo, sobre diversidade não é só a coisa certa a fazer. É uma pauta ética, é uma pauta de direitos humanos, mas é uma pauta de sustentabilidade de qualquer organização. Você gera valor, gera inovação, quando você tem diversidade em todos os sentidos. Então, isso é algo que a gente leva muito a sério dentro da EY, como é que a gente continua pensando em nos inovarmos, né? E como é que eu vejo a EY com tudo que está acontecendo? Porque quando a gente fala dessa revolução da inteligência artificial, eu tenho 2 grandes preocupações. Uma é como eu apoio e ajudo os nossos clientes a fazerem a sua transformação, e também como é que eu faço a transformação da nossa organização. Tem estudos, por exemplo, mostrando que a cada R$1 que você gasta em software, 6 vai ser em serviço. Então, eu adoro esse estudo. Agora, uma coisa que é muito importante é você ter confiança digital. E aí é onde eu acho que a EY tem um papel muito importante. Como é que a gente ajuda a orquestrar e criar essa confiança digital? Eu vejo a nossa empresa no futuro trabalhando cada vez mais de forma híbrida, pessoas e tecnologia,
criando valor para os nossos clientes, mas principalmente criando a confiança digital, porque é isso que vai nos permitir transformar. E, novamente, o valor que você entrega, ele não está na tecnologia per si, mas em como você faz essa transformação. Daí a questão de você inovar e você fazer isso com pessoas, e pessoas no seu aspecto mais diverso possível. Nós vivemos e continuamos vivendo, embora a inteligência artificial vai reduzir a guerra de talentos, porque você vai ter um talento que vai estar aumentado, mas, no final do dia, o que faz a diferença é a sua capacidade realmente de atrair e engajar as pessoas. O Jonas comentou um ponto que é super importante. É muito comum nós, como CEOs, pensarmos que o nosso legado são os resultados financeiros. Os resultados financeiros, em geral, eles vão refletir uma realidade de curto prazo. Nossa grande responsabilidade é criar valor de longo prazo e sustentável. É perenizar as nossas organizações. E você faz isso multiplicando lideranças, porque são as lideranças que vão entregar os resultados do futuro. Claro que o líder tem que criar uma visão e entregar o resultado presente, mas esse resultado presente ele vai ser destruído se você não tem sucessão e se você não criou lideranças. Quando você termina, olha para trás. Se não tiver pessoas com você, você não deixou legado. Espetacular, Luiz. E a confiança digital tem tudo a ver com discernimento, né, e com a capacidade, efetivamente, de compreender aquilo que a tecnologia está te entregando, né? Jonas, você me contou uma história que me marcou, de verdade. Você estava em alto mar, praticando o teu esporte, que é a canoa no mar, refletindo sobre o convite que o Deus Mar lhe fez de vir liderar Pagmenos, e de repente saltou uma baleia na tua frente. E você recebeu aquilo como um sinal, assim você me disse. Me fala um pouco como que a espiritualidade entra na tua vida e que papel ela cumpre nas decisões difíceis que você tem que tomar. Muito legal. Eu estou vendo o Zé Filho aqui. Eu e o Zé Filho tenho o prazer da gente também remar aqui no mar de Fortaleza, no surf ski, que é aquele caiaque lá de alta performance, um branquinho, e a gente vai longe aí. Mas olha, a espiritualidade é tudo. Eu começo um pouco com a minha história. A minha avó chamava Rita, e meu avô morreu com 27 anos de idade, chamava Jonas, ele era farmacêutico, trabalhava na farmácia do meu bisavô, e ao ficar viúva aos 27 anos, a minha avó decidiu criar as 3 filhas, não casar de novo. Ela era funcionária dos Correios, e ela, quando a minha mãe foi para a faculdade, foi trabalhar, que era mais nova, ela decidiu fazer voto de pobreza, vendeu a casa dela e foi morar na favela do Pirambu e do Serviluz. E ela morou 30 anos na favela, trabalhando com pessoas em vulnerabilidade. E eu era adolescente, ia passar os finais de semana lá no Pirambu, onde a gente tem hoje o CD, né? E aprendi muito com minha avó. E a minha avó me falou uma frase que me marcou, 2. Ela falou o seguinte: meu filho, Deus fala através dos fatos. É na natureza que ele se apresenta. E a segunda vez eu me queixava muito com minha avó aos 18 anos de idade, porque eu dizia: avó, eu tenho muita sede de vida, e é uma pena que a gente não viva 2 vezes. E ela olhou para mim e falou: eu não vou mais estar aqui, mas um dia você vai ver que você jamais queria viver 2 vezes, porque a gente vive para sofrer. E há 11 anos atrás eu perdi um filho com 20 anos de idade num acidente de carro em São Paulo, filhos gêmeos idênticos, eles estavam no mesmo carro, né? E eu lembrei muito da minha avó, dessa segunda fase. Se eu pudesse, talvez, ter a chance de viver de novo, eu ficaria em dúvida. E a segunda coisa é a história de Deus, fala através dos fatos. E eu estava na Austrália, o Deus Mar tinha me feito o convite para vir morar em Fortaleza, mudar de Sydney para Fortaleza, depois de passar muitos anos fora do Brasil. Trabalhava na Baia, era expatriado, e a Baia queria me levar de volta para a Europa. E eu estava realmente desesperado, assim, conversando com a Margarete, 33 anos de casado, minha parceira. Disse: olha, estive lá com a Paticiana, com o Deus Mar, com o Mário, um desafio gigante.
Depois que eu acabei de falar, ela disse, o que você acha que você vai fazer? Eu disse, eu não vou. Falou, é uma pena, porque o teu olho brilhou. Tem quantas mil pessoas lá? 27 mil pessoas. Tem problema? Tem. Tem uma grande virada? Tem. Então, eu acho que você tem que ligar para o Deus e entrar no processo. E eu fui dormir, no outro dia de manhã, 4 horas da manhã, eu estava na praia como todos os dias. Na Austrália não tem nada para fazer, quem já morou na Austrália sabe disso. Você fica assim meio deprimido depois de 3, 4 anos. E eu estava remando em alto mar, fora dos arrecifes, né, fora do Sydney Harbour ali, e rezando, pedindo a Deus que Ele me mostrasse uma forma de eu encontrar, porque não é sobre um trabalho, não é sobre uma missão, não é sobre dinheiro, é sobre a sua missão de vida. Eu realmente acredito piamente nisso. E uma baleia de mais de 10 metros de comprimento levantou a 4 metros de mim, uma coisa assim que eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi o momento mais, acho que, maior presença de Deus que eu senti. E eu fiquei sem ação, saí remando, perseguindo ela de perto, com a cauda gigante. Eu voltei para casa e quando eu entrei em casa, minha esposa olhou para mim e disse, pelo amor de Deus, o que você viu? Eu disse, Deus. E nós vamos para Fortaleza, nós vamos morar em Fortaleza, porque eu acho que eu encontrei, tem um desafio gigante. Eu realmente acredito que todo privilégio, ele traz uma grande responsabilidade, cara, muito. Jamais imaginei de nascer em Fortaleza, com todas as condições iniciais, que eu tivesse a oportunidade de liderar em 3 continentes, de fazer muitas coisas diferentes, passar por muitos lugares, muitas situações. Então eu voltei para devolver, né? Acho que é a responsabilidade de voltar e ajudar uma belíssima, uma linda empresa, aí fundada pelo Deusimar, pela Patriciana, pelo Mário, uma empresa de gente, que cuida de gente, belíssima, que precisava de um pouco de carinho, precisava um pouco de escuta. A escuta ela é terapêutica, e escuta com resolutividade, ela gera um engajamento gigante, e quando você levanta uma massa de 27 mil pessoas, você consegue crescer 18 pontos, quase 19% a gente cresceu ano passado, né? É porque os números seguem os comportamentos. Então, foi isso. A baleia, eu devo a baleia, hoje está aqui, Jonas e a baleia. Boa. Obrigado por compartilhar, Jonas. Vamos agora rapidinho para o segundo intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estou aqui no M7 Summit, participo desse evento desde a primeira edição. É uma honra muito grande estar nesse evento, um evento que se consolida nacionalmente. Casa cheia, muito conteúdo de qualidade. Tivemos diversos palestrantes que contribuíram em diversos temas: liderança, IA, investimentos para 2026, geopolítica e muito mais. Nós somos parceiros da M7 há mais de 10 anos. A gente está super orgulhoso aqui em estar na 7ª edição. Eu diria que o evento que a M7 faz é uma Expert de forma um pouco mais reduzida. Então, a Expert é o maior evento de investimentos do mundo, que a gente faz em São Paulo já há 16 anos. E isso é uma forma nossa de levar a educação financeira às pessoas do Brasil. Para nós, M7, uma honra, um orgulho receber esses mais de 1.100 clientes, convidados e amigos para celebrar hoje esse dia tão especial que são os 30 anos da M7. O M7 Summit, em comemoração aos nossos 30 anos, foi um grande sucesso. Um momento único e que com certeza marca a nossa história. Temos muito orgulho do que estamos construindo e o nosso maior legado ainda está por vir.
de volta para o segundo e último bloco do nosso Inovação em Negócios especial de hoje, gravado diretamente do M7 Summit 2026, em sua 7ª edição. Evento que comemorou os 30 anos da M7. Essa é uma das histórias que eu achava que a gente precisava ter essas 1000 pessoas escutando. Obrigado por compartilhar. Luiz, você falou de geração de longo prazo, né? Geração de valor de longo prazo. Você tem 27 mil pessoas, o Luiz não fica atrás, não. São 22 mil na Latam, que o Luiz é o Deputy Manager hoje. Luiz, como você entende o papel do líder em momentos de incerteza e de não linearidade, como essa que nós estamos vivendo? E qual o teu estilo? O Jonas falou da pirâmide de decisão. Qual o teu estilo de formação de equipes, justamente visando essa geração de valor de longo prazo? Eu acho que se falava muito que o mundo era VUCA, agora é nave, né? Que a gente está chamando não linear, acelerado, enfim. E eu acho que esse é o contexto que a gente vive, e obviamente, isso gera bastante oportunidade, mas gera também ansiedade. E eu acho que o líder tem um papel fundamental aqui, né? E isso exige, porque o líder, cada vez mais, ele vai ter que entender quais são os cenários futuros para uma organização. Entender esses cenários, ele já depende de uma escuta ativa, da humildade de entender que você não conhece tudo, inclusive aprende muito com essa nova geração, que é uma geração já muito mais digital do que a minha geração. Então, eu acho que o primeiro papel do líder, ele tem que capturar, né, entender esses cenários e criar uma estratégia para a firma que seja uma estratégia inspiradora, uma estratégia, uma visão para que você consiga realmente engajar as pessoas. Segundo, a questão da cultura. A cultura é o que diferencia uma empresa, né? Uma vez eu escutava de um cliente, Luiz, você tem uma cultura que é única quando as pessoas olham para 5, 6 pessoas da tua empresa conversando entre eles e dizem, esses são da UI, né? Então, um líder, ele é um embaixador da cultura da empresa. E o líder tem que criar também um ambiente de confiança. O Jonas falou da questão de você permitir falhar, e aí, óbvio, tem falhas e falhas, em que momento você pode, obviamente, falhar. O Jonas fala muito de complacência, que é exatamente evitar a complacência, a inovação. Então, o líder ele tem que ter essa função de criar um ambiente de confiança onde as pessoas possam desenvolver o seu melhor. Eu digo que as pessoas, elas não querem favor, elas querem oportunidade, né? Então, eu vejo esse um papel muito forte do líder, e ele vai agir principalmente através das pessoas. Quando eu comecei a minha carreira na UI, ela foi uma carreira muito técnica, e eu era promovido de acordo com a capacidade de entrega dos trabalhos técnicos. À medida que você se torna um líder, você entende que não é mais sobre você, é sobre a sua capacidade de mobilizar e tirar o melhor das pessoas, né? De você cuidar da cultura, daquilo que não é negociável, né? E isso significa, às vezes, tomar medidas muito difíceis. Pessoas que podem ter uma performance financeira boa, mas está desalinhado dos teus valores, né? Então, eu vejo o líder com essa grande fusão. Ele é um catalisador, ele é uma pessoa que tem que inspirar a organização, mas ele tem que se permitir também ser vulnerável, né? Porque é essa vulnerabilidade que vai permitir que outras pessoas cresçam na organização e ocupem espaço, né? Então, eu vejo um pouco desse papel da liderança. A liderança ela precisa ser uma liderança inclusiva,
empática. Então, nos temas, por exemplo, quando a gente fala de diversidade, uma das coisas que nós fazemos, nós temos várias ações, é uma mentoria reversa. Então, eu, particularmente, já fiz mentoria reversa com todos os meus grupos de diversidade, onde eu aprendo a visão desses grupos e o que me permite pensar numa organização que não deixe ninguém de fora. Então, acho que esse é um pouco da visão que eu tenho da liderança. Maravilha, liderança inspiradora, cada vez mais. Você é um desses líderes, você sabe disso. Vamos lá, uma última para cada, de olho no tempo, para vocês me ajudarem aqui. Jonas, somente 10% dos CEOs que assumem uma empresa familiar passam do período de 2 anos. Você já ultrapassou essa marca e vem entregando resultados extraordinários, trimestre após trimestre. Fala para a gente um pouquinho aqui, como tem sido navegar entre a herança de um fundador super carismático, como Deusmar, e a necessidade de levar a empresa para os novos tempos. Fantástico. Olha, é verdade, né? Essa estatística ela é real e é muito cruel, né? Porque ser o primeiro CEO fora da família quer dizer que você recebe, no caso da PagMenos, uma empresa já listada no novo mercado, as ações listadas em bolsa, uma empresa com 42 anos, quando eu cheguei, agora está fazendo 45 anos. Agora, de uma grandeza enorme. Quando conversei com o Deusmar, e o sonho do Deusmar era a perpetuidade, e o Mário tinha feito um belíssimo trabalho durante 8 anos, preparado a empresa do ponto de vista financeiro, etc. E ele precisava de alguém que gostasse, entendesse de gente e quisesse realmente levar a empresa para um patamar diferente. Vocês, não sei se vocês sabem, a M7 tem 30 anos, né? Vocês sabem quantos por cento das empresas fazem 45 anos? 8%. Quantos por cento das empresas fazem 50 anos? 7%. Taxa de mortalidade altíssima, né? Então, uma grande responsabilidade. E o Deusmar, ele é um grande visionário. O Deusmar, ele enxerga coisas que nós não enxergamos, né? Então, quando ele começa a dizer, olha lá, nós não estamos vendo, calma, é desalavancagem. Não, tem que abrir loja, né? Então, poder aproveitar o melhor que a família tem que dar, porque a família fundou o negócio, aproveitar a cultura, agora, ter uma conversa muito assertiva. Você acha que, depois de 32 anos de carreira na indústria, fora do Brasil, uma carreira, modéstia à parte, de muito sucesso, muito boa, muito feliz, eu ia largar tudo para vir para cá, para falir aqui no Ceará? Claro que não, né? Então, as conversas iniciais, elas foram super importantes. PagMenos já tinha um nível de governança altíssimo. Nós temos o prazer de ter a Patriciana, mulher extremamente forte e preparada como presidente do conselho, ou seja, uma estrutura de conselheiros independentes, um fundo americano como investidor, mas foi fundamental, acho que tem que ter um pouco de psicologia também. Se eu pudesse dar um conselho aos primeiros CEOs profissionais que assumem uma empresa familiar, essa escuta, ela é terapêutica. Escute, faça perguntas e se coloque. O nível de assertividade que a gente se relaciona em nível profissional é altíssimo, né? Uma das coisas aqui, eu acho que eu posso revelar, né? Eu aprendi muito com meu pai, que Deus o tenha. Meu pai foi o cara mais espetacular que eu já conheci, meu melhor amigo, já faleceu. Ele me chamava de amigo, ele dizia, amigo, todas as pessoas mais velhas do que você, ou que tiverem próximo à sua idade, por uma questão de respeito, você vai chamar de senhor. E eu lembro de uma conversa que eu tive com Deusmar, de forma muito respeitosa, e falei para ele, Deusmar, queria te falar uma coisa, contrariando meu pai, eu vou te chamar de você. Nós estamos no Nordeste, terra de coronel, gente muito respeitada, todo mundo aqui é doutor. E é o seguinte, no dia que a minha admiração por você, que é gigante, for maior do que a minha capacidade de operar, eu vou embora. Porque não foi para isso que você me contratou, né? E o Deusmar, como uma das pessoas que eu mais admiro, de uma grandeza gigante, falou assim, tá bom, amigo, obrigado, nós estamos juntos aqui, somos sócios, somos parceiros, nós vamos levar a PagMenos, estamos construindo a PagMenos de 100 anos. E aqui eu aproveito para agradecer e destacar essa grandeza do Deusmar, porque quando eu me coloco num papel de empatia e compaixão, no lugar do Deusmar, como um fundador, um cara brilhante, eu não sei se eu entregaria a chave da minha empresa
para um CEO que eu contratasse que acabara de chegar. Então, essa grandeza de não tocar nos comandos e dizer, está aqui, ó, vai. E essa minha vontade de aprendiz, de aprender o varejo com ele, de viajar o Brasil todo, de ver o respeito gigante que ele tem das pessoas, porque é uma empresa fundada com cidadania. 60% dos nossos farmacêuticos, não sei se vocês sabem, eles eram caixas e balconistas da farmácia. Foi a empresa que pagou a bolsa de estudos. Isso atua na mobilidade da arquitetura social. Gente, no país, no Brasil, você nasce pobre e a probabilidade de você morrer pobre é gigante. Só tem uma forma da gente mudar, é a gente oferecer educação às pessoas. E hoje a Pague Menos, ela é a única rede de farmácia do Brasil que oferece faculdade para 27 mil pessoas, com a coparticipação pequena. Então, é realmente uma admiração mútua e um prazer e uma honra e um privilégio transformado em responsabilidade, estar perto, estou vendo aqui a Patriciana, estou vendo aqui o Deusimar, e ter essa relação de parceiro, de sócio, querendo o melhor para o negócio, e sempre com humildade, porque eu sempre acreditei, e quero continuar assim, que eu vou morrer tendo mais dúvida do que certeza. Obrigado. Bom, eu acabei de receber aqui no meu ponto, Luiz, que nós estamos autorizados a extrapolar o tempo, tá? Até porque é um tema muito relevante. Você falou de oportunidade, você falou de educação, e nós não podemos terminar esse painel sem ouvir isso de você. Educação é um tema que já é particularmente caro, profissionalmente e pessoalmente, eu sei, porque eu acompanhei a forma como você educou suas filhas. A UI criou há mais de 10 anos o UI Instituto, com a missão de ser catalisador e transformação e inclusão social pela educação. Hoje já são mais de 8 mil pessoas beneficiadas. Nos fala mais um pouco dessa iniciativa, e principalmente no momento que muitas empresas estão recuando nas suas pautas sociais, qual o papel que você enxerga para as organizações nessa agenda? O nosso propósito é ajudar a construir um mundo de negócios melhor. O Simon Sinek, ele explica muito isso, que as organizações, muitas vezes, elas se pensam com base no seu produto, na sua solução, e esquece que, na verdade, nós nos relacionamos através do propósito. Dentro desse propósito de construir um mundo de negócio melhor, você não vai ter um mundo de negócios melhor, inclusive com mais consumidores, com mais oportunidades de talento, se você não investe em educação. A educação é a alavanca, é o instrumento de mobilidade social, né, mais forte que existe. Então, nós acreditamos, através do nosso serviço, a gente faz muita coisa pro bono, nós fazemos muito investimento nas nossas pessoas, milhares, centenas de milhares de horas para treinar as nossas pessoas. E nós criamos o nosso instituto com essa visão também de trabalhar pessoas em situações de vulnerabilidade e buscando também empregabilidade. E esse instituto é formado por várias ações, tem um em especial que eu sou apaixonado, que é o UI Empodera. Ele é um curso focado na empregabilidade das pessoas, então nós trabalhamos pessoas em vulnerabilidade, pessoas de grupos minoritários, com transversalidade, e a ideia com isso é gerar empregabilidade. Então, nesse curso agora, por exemplo, já passaram mais de 1.200 pessoas e a própria UI já contratou 100 dessas pessoas, né, que a gente deu de novo, não é favor, é dar uma oportunidade. Quando nós tivemos a Covid, nós resolvemos fazer um curso para os familiares dos nossos funcionários para ajudá-los a trabalhar em termos de empregabilidade. Então, eu acredito, eu gosto muito, às vezes a gente fala, né, que tempo é dinheiro, né? Tempo não é dinheiro. O dinheiro, ele se multiplica. Tá? O tempo, o seu tempo, ele é limitado. A única forma de você multiplicar seu tempo é através das pessoas. É a única forma de você multiplicar como líder o seu tempo. E as pessoas, elas precisam ter a oportunidade para se desenvolver. Então, quando nós pensamos no nosso propósito e nas transformações que nós queremos fazer, a educação
ela é algo que é muito natural e é aquilo que a gente acredita. E nesse sentido, de novo, a gente busca também trabalhar grupos onde você tem mais discriminação, onde você tem mais dificuldade, aquela história da corrida que você já inicia com alguns pesos, né, e que te tornam mais lentos e que a gente quer ajudar a mudar isso. Então, eu acho que essa é uma visão que ela... e, infelizmente, o que a gente viu com toda essa discussão é que algumas empresas recuaram dessa pauta. E aí, nesse momento, a gente entende o que é uma pauta para colocar na parede, para falar, e o que é uma pauta legítima e que conversa com a estratégia e aquilo que a gente acredita. Programa hoje super especial, hein? Encerrando aqui. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com dois grandes executivos cearenses e uma condução brilhante do Pedro Fiuza, que é sócio da M7. Pedro conduziu um painel com o Jonas Marques, CEO das farmácias Pague Menos, e o Luiz Sérgio Vieira, outro cearense, CEO da UI Brasil, a Ernest Young. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo programa, se Deus quiser.